O tempo tá fechado hoje, não tá? Todo mundo participa de conversas fiadas no dia a dia. A princípio, a conversa fiada pode parecer apenas uma troca de palavras inofensiva, mas para Martin Heidegger, a falação ou conversa fiada é uma manifestação de um problema mais profundo de nossa relação com o mundo. Por quê? É o que nós vamos ver no vídeo de hoje, sobre Heidegger e a globalização. No vídeo anterior, nós vimos como que Heidegger enxerga a técnica como mais do que meros instrumentos e atividades. A técnica promove uma transformação na maneira que nos relacionamos com o mundo. E a tecnologia moderna, voltada para a demanda e instrumentalização da natureza, pode levar a uma perda de nossa identidade e de nossas raízes. Para relembrar esta argumentação, reassista ao vídeo anterior. Basta clicar aqui em cima no card. Agora, vamos aplicar essa compreensão heideggeriana da técnica à globalização. Mas antes de nos aprofundarmos no que Heidegger teria a dizer sobre a globalização, é preciso esclarecer o que é a globalização. A globalização se refere à interconexão crescente de pessoas, culturas, mercados e tecnologias em todo o mundo. Ela influencia na maneira como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. Se a globalização se dá por uma miríade de técnicas, nós não podemos vê-la pura e simplesmente como um processo social e econômico. A globalização envolve o uso generalizado de tecnologias de comunicação e transporte. Essas tecnologias, para Heidegger, não são apenas ferramentas neutras, mas moldam a forma como experimentamos o tempo e o espaço, sobretudo com sua rápida disseminação de ideias. Isso pode levar a um sério problema do mundo conectado que já tomou conta das massas em grande medida: a alienação. É fácil perder as raízes identitárias de uma nação quando todas as nações são iguais, da arquitetura à comida. É fácil se perder na multidão interconectada que vive sem pensamento. Para Heidegger, até mesmo a nossa simples conversa fiada, ou falação, pode ser um sintoma deste problema. Em vez de expressar nossos pensamentos e sentimentos autênticos, muitas vezes recorremos a clichês e jargões. Essa conversa fiada, para Heidegger, nos impede de enfrentar as questões essenciais da existência e nos mantém presos em um estado de alienação em que o assunto é somente futebol, escândalos, celebridades ou a mudança de tempo. Heidegger observa como que frequentemente as pessoas iniciam uma conversa fiada fazendo comentários banais sobre o clima, buscando evitar assuntos mais profundos ou desconfortáveis. Em sua Magnus Opus, Ser e Tempo, disponível aqui na descrição para compra, e se você comprar através desse link você vai estar ajudando o canal, também tem outras obras de Heidegger disponíveis aqui, dê uma olhada. Nessa obra, uma das mais importantes da filosofia contemporânea, Heidegger critica o homem impessoal das cidades grandes, que ele chama de Das Mann. O Das, diferente do der ou do die, respectivamente, der para o masculino e die para o feminino, o Das é um artigo neutro, que marca essa impessoalidade, assim como o Mann. O Mann, que o Heidegger usa, é análogo ao agente, no português coloquial, ou ao on em francês, que traz essa impessoalidade. É alguém que vive impessoalmente, alguém que vive nessa banalidade, nessa falação, e não apresenta uma existência autêntica. Das Mann é a construção gramatical que Heidegger utiliza para representar a impessoalidade e conformidade com as normas sociais da vida cotidiana. Heidegger escreve: nas ocupações do que se faz com, contra ou a favor dos outros, sempre se cuida de uma diferença com os outros, seja apenas para nivelar as diferenças, seja para a presença, ou Dasein, ser aí, estando aquém dos outros, esforçar-se para chegar até eles, seja ainda para a presença, na precedência sobre os outros, querer subjugá-los. Embora sem o perceber,
A convivência é inquietada pelo cuidado em estabelecer esse intervalo. Em termos existenciais, a presença possui o caráter de afastamento. Quanto mais este modo de ser não causar surpresa para a própria presença cotidiana, mais persistente e originária será sua ação e influência. Não é ela mesma que é, os outros lhe tomam o ser. O impessoal pertence aos outros e consolida seu poder. Os outros, assim chamados para encobrir que se pertence essencialmente a eles, são aqueles que, numa primeira aproximação e na maior parte das vezes, são copresentes na convivência cotidiana. O quem não é este ou aquele, nem o si mesmo do impessoal, nem alguns e muito menos a soma de todos. O quem é o neutro, o impessoal. E mais à frente no livro, Heidegger vai retomar esse tópico, dizendo: o impessoal não permite a coragem de se assumir a angústia com a morte. O impessoal ocupa-se em reverter essa angústia num medo frente a um acontecimento que advém. Ademais, considera-se a angústia, que no medo se torna ambígua, uma fraqueza que a presença segura de si mesma deve desconhecer. Segundo esse decreto mudo do impessoal, o que cabe é a tranquilidade indiferente frente ao fato de que se morre. A elaboração dessa indiferença superior aliena a presença de seu poder ser mais próprio e irremissível. Quando Heidegger usa esse termo presença, ele quer dizer o ser humano, o ser aí, no alemão Dasein, ou in der Welt sein, o ser lançado na existência. Tentação, tranquilização e alienação caracterizam, porém, o modo de ser da decadência. Decadente, o ser para a morte cotidiano é uma insistente fuga dele mesmo. No artigo Quem é o Zaratustra de Nietzsche, uma das fontes para a interpretação heideggeriana de Nietzsche, Heidegger dá a entender que é a globalização o que está em jogo ali, nas preocupações de Zaratustra. Zaratustra percebe, ele se dá conta, ele sabe que o ser humano vai dominar o planeta inteiro. Algo totalmente inédito na história. E que, porém, ele não está pronto para isso espiritualmente. E nesse sentido, a gente pode fazer uma aproximação entre o impessoal de Heidegger, o Das Mann, o homem impessoal, com o Letzte Mann, o último homem de Nietzsche. Ambos são ideias negativas, ideias que esses filósofos criticam e que são características do nosso tempo, do ser humano do nosso tempo. Você pode assistir ao meu vídeo sobre o último homem de Nietzsche clicando no card que está aparecendo aqui em cima da tela. Para um YouTube com mais filosofia, considere compartilhar este vídeo com o máximo de pessoas que você se sentir confortável. Considere também conhecer o meu curso Educação Filosófica sobre toda a história da filosofia com acesso vitalício para você, disponível na plataforma Hotmart, totalmente segura, com 7 dias de garantia e parcelamento em 12 vezes. Um curso que vai ser o seu guia definitivo para a filosofia ao longo da vida. O link para a Educação Filosófica está aqui na descrição também. À medida que nos envolvemos em conversas vazias, perdemos a oportunidade de explorar questões mais profundas sobre o impacto das novas dinâmicas do nosso mundo em nossas vidas. Heidegger diz que a falação constitui o modo de ser da compreensão desenraizada da presença. A falação também rege os caminhos da curiosidade. É ela que diz o que se deve ter lido e visto. Esse estar em toda parte e em parte alguma da curiosidade entrega-se à responsabilidade da falação. Esses dois modos de ser cotidianos da fala e da visão não se acham simplesmente um ao lado do outro em sua tendência de desenraizamento, mas um modo de ser arrasta o outro consigo. A curiosidade, que nada perde, e a falação, que tudo compreende, dão à presença, que assim existe, a garantia de uma vida cheia de vida, pretensamente autêntica.